Hoje nós vamos começar o capítulo 7, correto? Da narração do evangelista Lucas. E vamos ver agora as próximas duas passagens, tratam-se de curas. A primeira será sobre a cura do servo de um centurião. O centurião, ele não é judeu, certo? O centurião é um romano, é um soldado romano. E é este soldado romano que vai pedir a Jesus uma cura. E a forma como tudo se dá é realmente notável e vamos então acompanhar juntos. O centurião, pelo nome, pelo título já vimos, né? Cura do servo do centurião. Então o centurião vai pedir a cura para ele? Não, vai pedir a cura para o seu servo. Veja, não é para uma pessoa da sua família. Vai pedir para um servo. Já mostra ser uma pessoa boa, não é? Porque poderia estar pedindo para alguém próximo, mas não, está pedindo para um servo, para alguém que trabalha para ele. Então, à partida, já vimos que temos um bom coração aí. Mas vamos conhecer mais deste centurião. Versículo 1 do capítulo 7 de Lucas. Nós sempre acompanhamos o Novo Testamento, certo? Então, vale qualquer tradução. Existem algumas poucas diferenças, mas o texto é o mesmo. Depois que completou todos os seus ditos dirigidos aos ouvidos do povo, então terminou lá o quê? O Sermão da Montanha, não é? Então Jesus se dirigiu a Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade do apóstolo Pedro. Depois da crucificação, ele morava com a família e depois se estenderam lá outros trabalhos. Mas vejamos. Jesus entrou em Cafarnaum, e aqui estamos bem antes, não é? Da sua crucificação. E o que se deu? E o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro. Então a história já começa trazendo em cheio a história, não faz nenhum preâmbulo, já diz logo o que é. O servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer. E era um servo que era caro ao centurião. Ele gostava muito. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos aos judeus, rogando-lhe que após vir, salvasse seu servo. Vejamos, ele faz um caminho indireto, certo? Ele envia anciãos aos judeus, aos anciãos judeus, envia anciãos dele aos anciãos judeus. Ai, perdão, olha eu lendo mal aqui, gente, exatamente, vocês já viram que eu li mal, né? Vamos lá, vamos ler direito. Enviou-lhe anciãos dos judeus. Então, vejamos, vamos consertar isto aqui, que estava maldito. Não maldito junto, maldito separado. O português é um idioma lindo, não é? Pois é. Então, o servo, o centurião romano, foi até os anciãos judeus, é um nível de poder, ok? Nós estamos falando de uma hierarquia. Um centurião obedece extremamente ao militar, tem que obedecer à hierarquia. Então, o que ele fez? Foi buscar os anciãos judeus. Junto aos anciãos judeus, pediu para que eles fossem até Jesus, rogando que, após vir, salvasse seu servo. Então, ele mandou os anciãos judeus para serem seus porta-vozes quanto ao desejo que Jesus salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, os anciãos judeus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: ele, o centurião, é digno de que lhe concedas isto, pois ama nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Ou seja, era um romano muito bem quisto, muito bem considerado e visto pelos judeus. Havia, inclusive, mandado edificar uma sinagoga. Então, eles já foram pedir a Jesus, dando boas referências do centurião, pedindo para que Jesus atendesse prontamente ali o pedido do centurião. Jesus ia com eles. Então, Jesus simplesmente não disse nada e foi com os anciãos, ok?
Não estava longe da casa do centurião, Jesus não chega na casa do centurião. Antes de chegar lá, o centurião já enviou amigos dizendo-lhe: Senhor, não te incomode. Veja, o centurião mesmo não chegou a ir diretamente a Jesus, chegou? Não. Primeiro mandou os anciãos, quando Jesus estava se aproximando da casa dele com os anciãos, ele mandou amigos falarem com Jesus. E é interessante que naquela época, quando, olha, fulano pediu para te falar isso, não, eles falavam como se fosse a própria pessoa falando. Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entre sob o meu teto. Então, é como se estivesse o próprio centurião falando com Jesus, mas eram os amigos do centurião que ele enviou até Jesus antes de chegar à sua casa. E vejamos que aí há o quê? Um sentido mesmo de humildade, não é? Humildade. Não sou digno de que entres sob o meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti, mas somente se expresse, Senhor, por palavra, e o meu servo será curado. Vamos ver isso? Ele mandou os amigos falarem com Jesus que ele, centurião, não se sentia digno de que Jesus entrasse na casa dele. Nem ele mesmo se sentia suficientemente digno de se apresentar pessoalmente frente a Jesus. Mas que ele sabia, não é? Sabia. Então ele diz que se Jesus se expressasse por palavra, que o seu servo seria curado. Ele tinha esta certeza de que bastava dali onde ele estava, onde Jesus estava, dissesse à distância que o servo se curasse e o servo ficaria curado. No versículo 8 nós temos, pois também, atenção, mas da onde é que ele tirou isto? Olha que interessante, porque agora o centurião vai mostrar a linha de raciocínio dele, ok? Mas baseado em quê? Ele leva uma linha de raciocínio de quê? De hierarquia, que ele conhecia muito bem, por ser um militar. Pois também eu sou um homem colocado por nomeação sob autoridade. Jesus foi colocado por nomeação? Jesus foi colocado por nomeação tendo autoridade? Sim. Ele não é o Cristo, o enviado de Deus? Tendo, então, a autoridade do Cristo, do enviado de Deus, a ordem do próprio Deus? Olha que interessante. Hierarquia. Autoridade. Tendo abaixo de mim soldados, e digo a este. Então, ele está dizendo que quando é com ele, quando ele tem, o centurião tem soldados abaixo dele, que ele comanda. Se eu não me engano, a guarda de um centurião, no mínimo 600 soldados. Não posso afirmar, mas seria mais ou menos nesta conta. Acho que até aqui tem uma nota sobre isso. Tendo abaixo de mim soldados, e digo a este, vai, e ele vai. E a outra eu digo, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso. E ele faz. Quer dizer, aquele que tem autoridade, comanda. Certo? Então, tudo isto é uma linha de pensamento extremamente o quê? Que faz todo sentido, não é? Dentro de uma linha que exerça o quê? Que tem ali configurada a hierarquia. No versículo 9, ouvindo estas coisas, aqui vemos aqui a palavra do apóstolo, olha. Ouvindo estas coisas, maravilhou-se Jesus. Um espírito puro vai ficar maravilhado. É como se o maravilhado é aquele sentido de que extremamente surpreso. Ora, Jesus sabe quem é o centurião, sabe o que iria acontecer. Mas é lógico que o centurião deu notas tão valiosas ali que Jesus, para nosso benefício, achou por bem destacar. Vejamos. Ouvindo estas coisas, maravilhou-se Jesus e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Em Israel não geográfico, ok? Mas no povo
de Israel. Então, ele era do povo romano. Ele não tinha visto ainda nenhum judeu com aquele nível de fé. Senhor, não precisa ir. Basta que o Senhor diga. Para ele ficar curado, eu sei que vai ficar. Por quê? Porque o Senhor tem autoridade para isso. Simples assim, não precisamos nos ver, meu pedido não precisa ser direto, e tudo segue uma linha de comando, de poder. Jesus tem poder de quê? De curar. Então, simples assim. E vejamos, um romano, mas tinha essa visão mais alargada que transferiu para o Messias. Jesus disse: nem em Israel encontrei tamanha fé. E no versículo 10, nós temos a conclusão dessa história. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo saudável. Exatamente o que o centurião acreditou que fosse acontecer, aconteceu. E ele foi destacado em sua fé por Jesus. Simplesmente porque ele agiu com discernimento. O povo não tinha muito discernimento, mas esse não era uma mente comum, não é? Era uma mente já erudita, trabalhada em muitos conceitos mais aprimorados. Então, ele pôde fazer correlações e depreendeu essas conclusões corretíssimas.